David Okoro era o tipo de homem pelo qual as pessoas rezavam. Ele era calmo, gentil, trabalhador e, acima de tudo, bondoso. Aos 32 anos, David havia construído uma pequena empresa de tecnologia em Enugu. Ele a chamou de Okoro Systems. Começou em sua kitnet depois do NYSC. Agora ele tinha 10 funcionários e 3 escritórios, um em Enugu, um em Rivers e um em Abuja. As pessoas o chamavam de o gênio silencioso, mas David não gostava de barulho. Ele gostava de paz, gostava de família, gostava de fazer a coisa certa. Mesmo com todo o seu dinheiro e sucesso, David ainda era humilde. Ele ainda visitava sua mãe todos os domingos depois da igreja. Ainda buscava seu primo mais novo na escola quando seu tio estava ocupado. Ainda doava dinheiro para sua antiga escola secundária consertar seus computadores quebrados. Mas faltava uma coisa na vida de David: amor. David a conheceu em uma sexta-feira chuvosa em Lagos. Ele fora a uma conferência de tecnologia em Victoria Island. Após o evento, seu amigo Femi o arrastou para uma boutique para comprar camisas. Foi onde ele a viu. O nome dela era Genevieve Adebayo. Ela usava um vestido amarelo, seu sorriso era cheio de luz. Suas unhas estavam pintadas de rosa bebê e sua voz era suave como música. Ela ajudou David a escolher uma camisa. Depois eles conversaram e conversaram e conversaram. Trocaram números de telefone. Naquela noite, David não dormiu. Ele ficava repassando a risada dela em sua mente. Algo nela o tocou. Ela era linda, mas não apenas por fora. Ela parecia autêntica. No dia seguinte, ela lhe enviou uma mensagem. Ele sorriu para o celular por 10 minutos. 2 semanas depois, eles tiveram seu primeiro encontro. Sendo moradora de Lagos e filha da terra, Genevieve foi a responsável por planejar o primeiro encontro. Ela o levou a um pequeno ponto de Amala em Surulere. David riu porque esperava um restaurante chique, mas ela disse: homens ricos sempre comem em lugares grandes. Vamos ser normais hoje. Ele gostou daquilo. Com o tempo eles se aproximaram. David lhe enviou flores em seu aniversário. Ela o surpreendeu com uma pulseira feita à mão. Ela lhe enviava mensagens todas as manhãs. Bom dia, meu bem. Seu coração começou a se abrir. Ele lhe contou sobre seus medos, seu passado, suas esperanças. Ela ouviu. E quando ele finalmente disse: acho que estou me apaixonando por você, ela sorriu e respondeu: estava esperando você dizer isso. Genevieve trabalhava como vendedora em uma boutique. Seu salário não era muito, mas David não se importava. Ele gostava do espírito dela. Ela era ousada, perspicaz e se portava com orgulho. Um dia, ela lhe contou seu sonho: abrir sua própria loja de moda. David prometeu ajudar e ajudou. Ele lhe deu dinheiro para iniciar um pequeno negócio online. 6 meses depois, David falou sobre ela com seus pais. Sua mãe ficou feliz. Seu pai ficou curioso. Ela é uma moça de cidade grande? Ele perguntou. David assentiu. Ela é uma pessoa gentil e amável. Tenho certeza de que vocês vão gostar dela. Vocês dois sabem que sempre acreditei no amor. Não em qualquer amor, mas no tipo que pode unir 2 pessoas diferentes, 2 famílias diferentes, até 2 tribos diferentes, disse ele. E seus pais confiaram em seu julgamento. E quando finalmente conheceram Genevieve, eles viram o porquê. Ela sorriu para todos. Serviu-lhes comida com as 2 mãos. Era muito respeitosa e bem educada. Ela até chamou a sobrinha pequena de David de princesa. Todos diziam que eles eram perfeitos juntos. No Instagram, suas fotos pareciam de filme. As pessoas comentavam: meu Deus, quando vai ser a minha vez? Casal dos sonhos, vocês dois ficam tão bem juntos. Mas havia sinais, pequenos sinais, coisas pequenas que não pareciam certas. Às vezes, Genevieve brincava sobre como David era sortudo por tê-la. Às vezes, ela reclamava do sotaque de vilarejo de David na frente de seus amigos. Uma vez, ela riu e disse: não se preocupe, quando eu me casar com você, vou mudar seu guarda-roupa completamente. David riu também, mas aquilo ficou em seu peito. Um dia, ele a ouviu dizer à sua amiga: o David é um doce, sabe, mas mal posso esperar para ele abrir uma loja para mim em Leque. A vida de boutique não é mais para mim. Ele ignorou. O amor nos cega. David disse a si mesmo que não era nada e assim continuou, amando-a, planejando o casamento, sonhando com o futuro deles. O pedido de casamento foi tudo que Genevieve sonhara. Aconteceu em seu aniversário. David a levou a um restaurante tranquilo em um terraço em Abuja. A brisa era suave.
As luzes eram douradas. Um violinista tocava sua música favorita. David se ajoelhou segurando uma pequena caixa de veludo na mão. Genevieve ofegou. Depois riu. Depois chorou. E então disse sim. No dia seguinte, suas fotos estavam por toda a mídia social. Ela estendeu a mão, exibindo o anel brilhante. Meu bem, escreveu na legenda. Deus agiu. Todos estavam felizes. Os amigos de David ligaram para parabenizá-lo. Sua mãe agradeceu a Deus. Seu pai assentiu lentamente e disse: apenas certifique-se de que ela respeite nosso povo, e respeite o povo dela também. David sorriu. Ela vai, papai. Ela já respeita, e eu também respeitarei. Mas isso não era totalmente verdade. O noivado tradicional foi realizado primeiro em Lagos, para honrar as raízes iorubais de Genevieve. David garantiu que a família dela fosse tratada com respeito. Ele veio com seus tios, primos e anciãos. Eles usavam trajes George combinando e trouxeram presentes, inhames, bebidas, tecidos, joias e uma mala cheia de dinheiro para o dote. O pai de Genevieve aceitou com um sorriso. Os tambores tocaram, as mulheres dançaram e David sorriu o tempo todo. Mesmo quando notou que Genevieve mal falava com sua mãe. Mesmo quando ela sibilou quando sua tia pediu que ela cumprimentasse os mais velhos adequadamente. Ele disse a si mesmo que não era nada. Afinal, casamentos são estressantes. Quando chegou a vez do lado Igbo, a família de David organizou uma pequena cerimônia em Anambra. Eles convidaram a família de Genevieve para sua aldeia. A mãe de David cozinhou sopa de folha amarga e ofecu. Seus tios providenciaram um vinho de palma. Abateram uma cabra. Mas Genevieve não ficou impressionada. Ela espetou o fufu com o garfo e sussurrou para a irmã: porque tudo está nadando em óleo. Quando a prima de David, Ugoshi, lhe trouxe inhame assado, Genevieve riu e disse: por favor, não sou uma garota da roça. David ouviu. Todos ouviram. Ele sorriu sem graça e mudou de assunto. Naquela noite, sua mãe olhou para ele. Você tem certeza de que essa moça vai se encaixar na nossa família? David assentiu. Ela só precisa de tempo, mamãe. Ela vai se adaptar. À medida que a data do casamento se aproximava, as coisas se aceleraram. Genevieve insistiu que o casamento fosse em Abuja, não em Enugu nem em Lagos. Disse que era um terreno neutro e mais elegante. David concordou. Ela queria um casamento luxuoso, local grande, 5 trocas de roupa, 2 bolos, um para representar a cultura Igbo, outro a Yorubá. Ela queria decoradores famosos, um MC famoso e o saxofonista da moda do Instagram. David disse sim para tudo. Mesmo quando as contas começaram a subir, mesmo quando seu pai o chamou de lado e perguntou: estamos fazendo um casamento ou comprando uma mansão? David riu. Não se preocupe, papai. Deixe-a aproveitar. Não é como se eu não pudesse pagar. Ele ignorou as pequenas coisas. Quando ela disse à planejadora: sem comida Igbo na recepção, por favor. Apenas a mala, efó, hiro e jollof. Não quero que os convidados reclamem de sopas estranhas. David ouviu, mas não disse nada. Disse a si mesmo que não era importante. Disse a si mesmo: o casamento exige paciência. Disse a si mesmo: ela me ama. É o que importa. Mas algo em seu coração estava inquieto. Como se ele estivesse caminhando para algo que não entendia completamente. Ainda assim, ele continuou caminhando. Porque o amor faz você acreditar no que quer acreditar. Enquanto isso, faltava apenas um dia para o casamento. Todos haviam chegado em Abuja. Família, amigos, fornecedores, pessoal da igreja. O hotel onde ambas as famílias estavam hospedadas fervilhava de atividade. Havia roupas por toda parte. Malas, flores, telefones tocando, risadas, instruções voando para a esquerda e para a direita. Cabeleireiros, maquiadores, alfaiates. A casa estava cheia. David sentou-se na área do lounge no andar de baixo com seu melhor amigo Femi, revisando a programação final para o dia seguinte. Ele estava calmo, focado, pronto. As alianças estavam guardadas em segurança dentro de uma bolsinha. Ele havia verificado tudo 3 vezes. Cara, você nem está em pânico, brincou Femi. Tem certeza de que você é o noivo? David sorriu. Esperei muito por isso. Só quero vê-la caminhar até o altar e dizer sim. Mas no andar de cima as coisas estavam tão tranquilas. A mãe de David, Mama Okoro, passará as últimas horas se movendo entre o quarto da noiva e a equipe da cozinha. Ela queria ajudar, queria garantir que o pessoal de Genevieve tivesse tudo de que precisava, mas algo a incomodava.
Cada vez que olhava para Genevieve, algo parecia errado. A moça sorria sim, posava para selfies, atendia ligações, ria com suas madrinhas. Mas quando pensava que ninguém estava olhando, seu rosto mudava. Ela parecia cansada, desinteressada, como alguém que está apenas cumprindo um protocolo. A certa altura, Mama Okoro a tocou gentilmente e disse: "Minha filha, você não parece animada." Genevieve forçou uma risada. "Oh, mãezinha, estou apenas cansada de todos esses preparativos." Mas a resposta não pareceu real. Mais tarde naquela noite, David levou algumas frutas e refrigerantes para a suíte da noiva. A porta estava entreaberta. Ele parou por um momento, prestes a bater. Então ouviu vozes. Genevieve e duas de suas amigas, Tola e Beeze, estavam rindo lá dentro. "Gata, você finalmente pescou esse milionário da tecnologia", disse uma delas, rindo. Genevieve riu. "Por favor, me deixem." "Não minta", acrescentou a outra amiga. "De vendedora de boutique à esposa de Lecky. Eu me conecto a este milagre." David sorriu para si mesmo. Conversa de garotas, não deveria estar bisbilhotando, pensou. Ele bateu, entrou e todas se endireitaram. Genevieve correu para ele e o abraçou. "Oh, veja meu amorzinho", disse ela docemente. As moças o cumprimentaram também com largos sorrisos. Ele lhe deu as bebidas, beijou sua testa e saiu. No andar de baixo, Femi estava esperando com Suya. "Tudo pronto?" David assentiu. "Ela parece cansada, mas está bem. Ela deveria estar feliz, está se casando com o melhor homem do mundo." David riu. "Quer roubar meu título?" Ambos riram. Mas a mente de David estava em outro lugar. Ele não gostara do que ouvirá no andar de cima. Não porque as palavras fossem ruins, mas por causa do som da risada. Não soava como empolgação. Soava como uma piada. Como se ele fosse a piada. Ainda assim, ele afastou o pensamento. Era normal as mulheres encherem a bola da amiga. Normal as garotas dizerem coisas em casamentos. Normal as emoções se misturarem. Ele disse a si mesmo: "Pare de pensar demais." Ele se concentrou na lista de verificação do casamento novamente. Os ternos, a música, a troca de votos. Amanhã era o grande dia. E David disse a si mesmo novamente: "Ela me ama, é o que importa." Poucas horas antes do casamento, a igreja já estava decorada. Branco e dourado por toda parte. Flores frescas ladeavam o corredor. O coral chegará cedo. Os cinegrafistas montavam seus tripés. Convidados em rendas e azuebi brilhantes tiravam fotos em frente ao painel de fotos. Tudo parecia perfeito. Um casamento digno de um rei e uma rainha. David estava perto do altar, ajeitando o colarinho, sorrindo educadamente enquanto os convidados o cumprimentavam. Seu tio deu um tapa em suas costas, rindo. "Hoje é o seu dia, meu filho." Ele assentiu, sorriu novamente, mas por dentro seu estômago se revirava. "Preciso ir ao banheiro", sussurrou ele para a coordenadora e saiu. De volta ao hotel, o corredor estava silencioso. Todos do seu lado já haviam partido para a igreja. Apenas a noiva e suas damas se preparavam para sair. David caminhou rapidamente em direção ao banheiro. Nem pegou o elevador, subiu as escadas. O nervosismo estava chegando. Depois de se aliviar, ele voltou para as escadas. Foi quando passou pela suíte nupcial. A porta não estava totalmente fechada. Risadas flutuavam de dentro, altas e descuidadas. Ele parou. Então ouviu: por favor, me deixem aproveitar esse dinheiro primeiro." A voz de Genevieve soou clara. "Depois de um ano, eu termino. Vocês acham que eu vim a este mundo para sofrer?" As outras garotas caíram na gargalhada. "Juro", disse uma de suas amigas, "não sei como você está aguentando. Você nem gosta de homens, Igbo." Genevieve riu de novo. "Vocês sinceramente acreditam que eu me casaria com um por amor? Este aqui até tem sotaque. Juro, se não fosse pelo dinheiro, eu nunca o faria. Mas vou aguentar. Só preciso que ele me abra uma casa de moda decente dentro de um ano. O Jill já está me implorando para voltar. Vou me arrumar e cair fora." Outra voz interveio rapidamente. Espere. Jill? O mesmo Jill que te traiu?" Genevieve respondeu com um suspiro. "Ele mudou. Eu sei. Eu ainda o amo. Sempre o amei. Este casamento é apenas um trampolim." David ficou paralisado. Sua mão tocou a parede para se firmar. Sua respiração ficou presa na garganta.
Seus ouvidos zumbiam. A família dele continuou Genevieve, gente da roça honestamente. Aquela mãe dele sempre falando de vilarejo isso, tradição aquilo. Mal posso esperar para me mudar para Lake e respirar ar puro. Os olhos de David se encheram de lágrimas. Ele recuou. 1 passo, 2, 3. Então se virou e se afastou lentamente, tentando não fazer barulho. Do lado de fora da igreja, atrás do caminhão de flores, David ficou sozinho. Suas mãos tremiam. Ele olhava para o nada. Sua mente não conseguia formar pensamentos completos. A mulher com quem ele estava prestes a se casar, a mulher que ele amava, acabará de rasgar seu coração em pedaços sem saber que ele estava ouvindo. Ele pegou o celular e ligou para Femi. Cara, sussurrou ele. David? Mano, onde você está? As pessoas estão te esperando. Eu ouvi tudo. Espere, ouviu o quê? A Genevieve. Ela não me ama. Está se casando comigo pelo meu dinheiro. Chamou minha família de gente da roça, quer se divorciar de mim depois de 1 ano e ainda está com o ex dela. Femi ficou em silêncio. David enxugou o rosto. Ela disse tudo isso, Femi. Disse claramente. Jesus, murmurou Femi. Onde você está? Atrás da igreja, precisei respirar. Calma, precisamos pensar. Não faça nada ainda, apenas me espere. David assentiu, embora ninguém pudesse vê-lo. Não vou entrar naquela igreja, não assim, Femi. Não consigo. Estou indo. David encerrou a ligação e olhou para o céu. O sol brilhava intensamente, mas para ele tudo parecia escuro. A história de amor perfeita que ele pensava ter, acabará de se transformar em pó. Ele sentou-se sob a mangueira atrás da igreja, ainda tentando se recompor, quando Femi finalmente o encontrou. Femi não falou a princípio, apenas sentou-se ao lado do amigo, colocou a mão em suas costas e esperou. Os olhos de David estavam vermelhos, suas mãos frias, seu rosto inexpressivo. Após um momento de silêncio, David sussurrou. Eu nem estava procurando por nada, só queria usar o banheiro. Então passei pelo quarto e ouvi. Femi virou-se lentamente. Ouviu o que exatamente? David inspirou a voz baixa e amarga. Ela disse que está se casando comigo pelo dinheiro, chamou minha família de gente da roça, disse que ainda está apaixonada pelo ex, Edil, ou algo assim, e quer se divorciar de mim depois de 1 ano. O rosto de Femi se contraiu. Ela disse tudo isso. Isso é inacreditável. Sendo eu mesmo um homem iorubá, estou envergonhado. E as amigas dela estavam rindo, incentivando-a. Femi cerrou o maxilar. Deus, eu juro, David, essa garota é o diabo. Depois de tudo que você fez por ela, pagou o aluguel dela, ajudou-a a começar um negócio, deu a ela respeito, amor, e é isso que você recebe? David olhou para baixo. Eu nem sei o que fazer. Cancele, disse Femi rapidamente. Vamos acabar com tudo agora. Mas devo acrescentar, não deixe uma maçã podre estragar sua mente. As garotas iorubais são muito legais e amorosas. David olhou para baixo. Neste ponto nem sei mais o que pensar. Femi deu um tapinha em seus ombros gentilmente. Vamos apenas dar uma lição nesta maçã podre por fazer minha tribo parecer mal. David balançou a cabeça lentamente. Se eu cancelar assim, ela vai distorcer a história. A família dela vai fingir que nada aconteceu. Todo mundo vai pensar que eu simplesmente mudei de ideia no altar. Ela manterá sua imagem. Eu parecerei o vilão. Femi olhou para ele. Então, o que você está pensando? David enxugou o rosto com a palma da mão. Quero que as pessoas saibam a verdade. Não por drama, mas por dignidade. Quero que ela enfrente o que fez com provas. Femi pensou por um momento, depois assentiu lentamente. Certo, então faremos isso de forma inteligente. Poucos minutos depois, Femi, vestido de jeans e polo e com uma câmera pendurada no pescoço, voltou para o hotel. Entrou na suíte nupcial e sorriu para Genevieve e suas amigas. Ei meninas, só quero tirar umas fotos divertidas para o vlog do casamento, bastidores, sabem? Senhor cinegrafista, não temos tempo. As pessoas já estão na igreja nos esperando, e a cerimônia está prestes a começar, interrompeu uma das moças. Prometo que não vai demorar, e os convidados podem esperar. Afinal, eles estão aqui pela noiva, acrescentou Femi rapidamente. Elas riram e posaram.
Vamos fazer algo divertido, sugeriu Femi. Que tal vocês fingirem ser a futura Genevieve, um ano após o casamento, vivendo uma vida mansa, coisas de esposa rica e poderosa? Elas gritaram e aplaudiram. Vamos fingir que ela já conseguiu sua mansão em Leque. Todas começaram a atuar. Genevieve pegou uma taça de vinho e ergueu a mão. Um brinde à vida mansa. Aguentei o sotaque dele e a família da roça por 12 meses. Agora estou livre. Femi riu junto com elas, fingindo que era tudo brincadeira. Mas à medida que as garotas continuavam atuando, o tom começou a mudar. Genevieve girou seu lenço dramaticamente. Ugh, finalmente posso parar de comer aquela sopa amarga. Chega disso, o quê? Como eles chamam aquela coisa mesmo? Sua amiga gritou. Ofiacu. Elas caíram na gargalhada. Genevieve recostou-se e cruzou as pernas. Agora posso encontrar um homem de verdade, um cara decente, não este com sua origem da roça e sua língua igbo grossa. Juro, a família dele parece uma novela da Nollywood. Femi ficou em silêncio. Dentro de seu bolso, um pequeno gravador de voz já estava funcionando. Ele verificou o celular e se levantou casualmente. Vou procurar a coordenadora. Volto já. Sem problemas, disseram elas. Elas pensaram que ele tinha saído. Mas ele não foi longe. Ficou em silêncio no corredor, esperando. A porta ainda estava um pouco aberta. O gravador escondido sob uma bolsa de maquiagem na mesa continuava capturando tudo. Genevieve inclinou-se para a frente, ainda no personagem, mas claramente falando a verdade. Enfim, só preciso que os papéis estejam em ordem. Vou fingir ser boazinha por um tempo. Conseguir a loja, aproveitar o dinheiro e depois sumo. O Jill está me esperando. Sua amiga perguntou novamente. Mas gata, o Jill ainda não é meio suspeito? Você o pegou com sua colega, aquela Estela. Genevieve sorriu. Ele estava confuso, mas ele voltou agora. E eu o amo, sempre amei. O David foi só alguém que o destino me enviou para me elevar, e vou descartá-lo assim que ele cumprir seu propósito. Femi fechou os olhos, pressionou os lábios e silenciosamente se afastou. 30 minutos depois, ele encontrou David atrás do hotel. Consegui, disse Femi. David olhou para ele, os olhos cansados, mas focados. Tudo? Tudo. Eles não se abraçaram, não sorriram, apenas se olharam com um entendimento silencioso. O coração de David estava partido, mas agora ele tinha o que precisava, a verdade. Ele estava perto do estacionamento, longe do barulho dos convidados que chegavam, segurando o celular com força. O peito ainda estava pesado, mas sua mente se acalmara em algo claro, algo firme. Ele ligou primeiro para a mãe. Mamãe, por favor, venham aqui fora, vocês dois. Preciso falar com vocês. Em minutos, seus pais saíram pela porta lateral da igreja. Sua mãe parecia um pouco preocupada, segurando seu traje firmemente na cintura. Seu pai caminhava ao lado dela, ajeitando o chapéu. David, o que foi? Perguntou sua mãe. Estávamos sentados. A noiva está prestes a entrar. Todo mundo está te procurando. Por que você ainda está aqui fora? Você está atrasado. David não sorriu, não se moveu. Seu pai estreitou os olhos. Meu filho, o que está acontecendo? David respirou fundo e contou tudo. Contou o que ouviu, o que Femi gravou, o que Genevieve planejou. Tudo. Quando terminou, sua mãe ficará em silêncio. O maxilar de seu pai estava tenso. Seu pai se virou imediatamente. Vamos voltar para dentro. Este casamento não vai acontecer. Vamos parar agora. Vou falar com o pastor eu mesmo. Mas Mama o Coro colocou a mão no ombro do marido e disse gentilmente. Espere. Deixe-o expô-la quando todos estiverem assistindo. David olhou para ela. Mamãe? Ela sentiu. Você não é um covarde. Você não é um tolo. Deixe-a ser envergonhada no mesmo lugar onde ela planejou te destruir. Deixe todos ouvirem suas próprias palavras. Seu pai ainda estava com raiva, mas assentiu lentamente. O que quer que você decida, estamos com você. David olhou para eles. Duas pessoas que o criaram com amor, honestidade e orgulho. E ele sentiu a força voltar ao seu peito. Você merece respeito, disse sua mãe com firmeza, e amor. Amor de verdade. Se ela não pôde te dar isso, então ela não te merece.
David não chorou. Apenas assentiu uma vez, lentamente. Obrigado, disse ele suavemente. Então endireitou os ombros. Ele não entraria naquela igreja para se unir a ela. Ele entraria para dizer a verdade. A igreja estava lotada. Não havia mais espaço. Alguns convidados tiveram que ficar perto das paredes, abanando-se e ajeitando seus geles e chapéus fila. A decoração estava perfeita, cortinas brancas e macias, flores douradas, velas, fitas, tudo brilhando sob as luzes suaves. O coral cantava uma canção de amor calma enquanto a noiva se preparava para entrar. As pessoas sussurravam umas com as outras, sorrindo e segurando seus celulares. A atmosfera parecia um conto de fadas. David estava na frente, vestido com seu terno preto, imóvel e silencioso. A sala estava cheia de alegria, mas ele não sentia nada disso. Ele olhou para os rostos de seus amigos, tios, tias e pessoas que viajaram longas distâncias apenas para testemunhar este momento. Eles não tinham ideia do que estava para acontecer. Apenas seus pais e Femi, de pé perto da parte de trás, sabiam. Então a música mudou. Todos se viraram em direção à porta. Genevieve apareceu. Ela estava deslumbrante em seu vestido branco, brilhando da cabeça aos pés. Sua maquiagem estava impecável, seu sorriso largo. Ela desceu lentamente pelo corredor, segurando seu buquê como uma rainha. A cada passo que dava, as pessoas ofegavam e sussurravam. Tão linda, noiva perfeita, uau! David a observava, mas não se moveu, não sorriu. Quando ela chegou à frente e pegou sua mão, ele a segurou frouxamente. Ela se inclinou e sussurrou. Por que você está tão tenso? Ainda sorrindo para as câmeras, David não disse nada. O pastor se adiantou, sorrindo amplamente. Hoje é um dia especial, um dia de alegria, um dia de união, um dia de amor. As pessoas aplaudiram suavemente. Ele olhou para David e Genevieve, depois abriu sua Bíblia. Ao começarmos, quero lembrar a todos o que o casamento significa. É um laço, uma promessa, uma jornada de verdade, amor e... Com licença, disse David de repente. Sua voz era calma, clara, alta o suficiente para todos ouvirem. O pastor parou, confuso. Genevieve olhou para David. Seu sorriso vacilou. O que você está fazendo? Ela sussurrou. David ergueu a mão gentilmente. Antes de prosseguirmos, disse ele, agora de frente para a multidão, preciso compartilhar algo. Houve silêncio. Sussurros começaram. Sobrancelhas se ergueram. Celulares foram abaixados. David enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno alto-falante preto. Colocou-o no púlpito e apertou play. No início, era apenas risada. Então a voz de Genevieve soou, alta e nítida. Me deixem aproveitar esse dinheiro primeiro. Depois de 1 ano eu termino. Vocês acham que eu quero me casar com um homem igbo local com sotaque, uma gata elegante como eu? A sala ficou imóvel. Mais risadas se seguiram, depois sua voz novamente. Eles ouviram tudo das gravações, sua aversão a David e seu amor pelo dinheiro dele. Estava tudo claro demais, claro como o dia. Sons de surpresa encheram a igreja. Uma mulher perto da frente deixou cair o leque. Um tio lentamente tirou os óculos. Os pais de Genevieve ficaram completamente pálidos. Genevieve congelou, os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. Ela se virou para David em pânico. David não é o quê? Ele ergueu a mão. Não, disse ele suavemente. O áudio parou. Isto, disse ele, a voz firme, deveria ser o começo de algo real. Mas nunca foi real. Ele olhou ao redor do salão. Eu a amava. Planejei uma vida com ela. Honrei sua família, seus sonhos, sua origem. Mas o que recebi em troca foram mentiras, zombaria, um plano. Genevieve deu um passo à frente, tentando agarrar seu braço. Por favor, eu não quis dizer todas aquelas coisas. Era só conversa, só brincadeira. David deu um passo para trás. Gentilmente, rasgou o contrato de casamento ao meio e jogou os pedaços no chão. Não sou um tolo, disse ele, e não me tornarei um hoje. Então ele se virou, desceu pelo corredor, lentamente de cabeça erguida. As pessoas se afastaram. Algumas tentaram falar com ele, mas ele não parou. Seus pais se juntaram a ele na porta. Femi seguiu logo atrás em silêncio. Sem gritos, sem insultos. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que permanece em uma sala muito depois de uma verdade ter sido dita. Genevieve ficou sozinha no altar. O buquê escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ela nem percebeu. Seu coração batia forte.
Seus ouvidos zumbiam. Suas pernas pareciam fracas. Ninguém se adiantou para segurá-la. Ninguém aplaudiu. Ninguém torceu. Ninguém sussurrou palavras de conforto. Os convidados começaram a se levantar, pegando suas bolsas e balançando a cabeça. Um por um, eles saíram. Alguns nem olharam para ela. Outros a olharam como uma estranha, como uma vergonha. Suas ditas amigas Tola e Bessie saíram de fininho sem dizer uma palavra. Nem sequer a olharam nos olhos. Não queriam ser vistas com ela. Não queriam que ninguém se lembrasse de que fizeram parte das risadas, parte do plano. Genevieve olhou para seus pais. Sua mãe a encarava confusa e humilhada. Seu pai não disse uma palavra. Ele se virou e saiu da igreja em silêncio, a cabeça balançando lentamente como se tentasse apagar tudo. O coral se calara. As decorações ainda brilhavam, mas agora pareciam tolas, como enfeitar uma sala para uma mentira. A maquiagem de Genevieve começou a derreter sob as luzes. Ela enxugou a bochecha com as costas da mão e deixou uma longa mancha preta. Olhou ao redor, mas ninguém veio. Ninguém se moveu em sua direção. Mas ela nunca imaginou que seria deixada no altar, sozinha, desonrada, esquecida. Do lado de fora da igreja, David já estava no carro de seu primo. Sua mãe sentou-se ao seu lado, segurando sua mão gentilmente. Seu pai estava no banco da frente, de braços cruzados, olhando para frente em silêncio. Femi sentou-se no banco de trás com eles. Eles dirigiram para a casa de seu primo. Alguns parentes próximos o seguiram em outros 2 carros. Ninguém disse muito no caminho. O silêncio não estava pesado de vergonha. Estava cheio de um orgulho silencioso, orgulho da maneira como David lidara com tudo com dignidade. Quando chegaram, sua prima quem abriu a porta. Entrem, disse ela suavemente. Esta é sua casa por enquanto. David entrou. Lá dentro, seus primos o abraçaram. Seu tio lhe trouxe um copo d'água. Sua tia trouxe comida, embora ele não comesse. Você agiu bem, disse seu pai mais tarde, sentando-se ao lado dele. Você não gritou. Não brigou. Apenas disse a verdade. David assentiu lentamente. Sua voz estava rouca. Sinto-me vazio. Sua mãe colocou a palma da mão em suas costas. Esse vazio vai passar. Você se salvou. Salvou seu futuro. Femi deu um tapinha em seu joelho. Mano, você ganhou respeito hoje. Você ensinou a todos que o amor deve ser real, que a dignidade importa. Você não apenas foi embora. Você se defendeu. Naquela noite, David sentou-se em silêncio no quarto de hóspedes, olhando para o teto. Não houve casamento, nem primeira dança, nem celebração, nem lua de mel. Mas houve verdade, houve paz e houve família. E às vezes, isso era tudo o que um homem precisava para recomeçar. Genevieve Adebayo não conseguia dormir. Ela estava deitada em sua cama, a maquiagem ainda meio borrada do desastre na igreja. Seu vestido jazia amontoado no chão, o branco antes perfeito agora enrugado e sem brilho. O quarto estava silencioso, mas sua mente estava barulhenta, barulhenta demais para descansar. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem, outra marcação, outro insulto. Capturas de tela de suas palavras gravadas estavam por toda parte. Clipes da igreja, o áudio, a saída calma de David. Seu rosto paralisado se tornará viral. Blogs contavam a história, o Twitter fervilhava de opiniões, o Instagram inundado de comentários. Noiva em fuga, noiva pega ao vivo, dignidade acima do drama. As pessoas a chamavam de interesseira, tribalista, alpinista social. Alguns eram ainda mais duros. Ela tentou ligar para a BC sem resposta. Tentou tola, celular desligado. Enviou mensagens. Por favor, preciso conversar. Nenhuma entregue. Suas amigas desapareceram. As mesmas garotas que brindaram a vida mansa e riram quando ela zombou da família de David a deixaram para enfrentar a música sozinha. Até sua maquiadora, que uma vez implorou por marcações no Instagram, removeu suas fotos. Seus pais não falavam com ela desde que chegaram em casa. Sua mãe chorou a noite toda. Seu pai, o chefe Adebayo, sentou-se em silêncio na sala. Seu telefone não parara de tocar desde a manhã, mas não com parabéns, com más notícias. A parceria de tecnologia que ele esperava, um projeto com a Alcoro Systems que deveria transformar sua pequena empresa de logística se fora. David retirara tudo. O e-mail oficial chegará naquela tarde. Devido a eventos recentes e reestruturação interna, lamentamos informar que a proposta não prosseguirá. Aquele único acordo deveria tirar a família Adebayo de anos de dificuldades financeiras silenciosas.
agora escapara por entre seus dedos como areia. O chefe Adebayo não gritou. Ele não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas olhou para a parede como um homem que perderá mais do que dinheiro. Genevieve congelou. Abriu o contato de David. Suas mãos tremiam. Ela digitou: David, por favor. Sinto muito. Por favor, vamos conversar. Ela apertou ligar. Não chamou. Bloqueada. Abriu o WhatsApp. Visto por último. Desapareceu. Foto do perfil. Desapareceu. Bloqueada ali também. Abriu o Instagram. Procurou. Nada. Ele a apagara de sua vida completamente. Sem discursos, sem declaração online, sem indiretas. Apenas silêncio. Aquele silêncio cortou mais fundo do que qualquer insulto poderia ter feito. Enquanto isso, David estava em silêncio na casa de seu primo, navegando em seu próprio celular. Seus amigos todos entraram em contato. Antigos colegas de classe enviaram mensagens de apoio. Estranhos repostaram o vídeo com legendas como: ele lidou com isso como um rei, a dignidade é mais alta que o barulho, que todos nós tenhamos a coragem e a calma de David. Mas David não estava sorrindo. Não estava comemorando. Estava apenas respirando. Livre. Ele olhou pela janela. O céu estava alaranjado com o pôr do sol. Sua mãe acabará de lhe trazer uma xícara de chá. Femi sentou-se do outro lado da sala, observando com atenção. Tudo bem? Perguntou Femi. David assentiu uma vez. Vou ficar. Genevieve, por outro lado, não conseguia se esconder. Onde quer que fosse salão, shopping, até na igreja, as pessoas a olhavam de forma diferente agora. Algumas sussurravam. Algumas encaravam abertamente. Outras a ignoravam completamente. Seu mundo, antes cheio de admiração e elogios, agora estava cheio de julgamento e frieza. Ela abriu o Instagram novamente na esperança de que alguém tivesse postado algo mais gentil. Mas não. Um comentário se destacou sob a postagem de um blog de fofocas. Você zombou da tribo dele, do amor dele e do sotaque dele. Agora aguente as consequências. Ela largou o celular. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente pobre. Não em dinheiro, mas em valor. Não por causa da riqueza de David. Não por causa do casamento perdido. Mas porque ela perderá algo mais profundo. A confiança dele. O respeito dele. O silêncio dele. No final das contas, David não precisou insultá-la. Não arrastou o nome dela na lama. Não expôs mais do que o necessário. Ele simplesmente se afastou. E de alguma forma, aquela partida se tornou a voz mais alta em todo o país. 6 meses se passaram. A poeira baixou. Os vídeos pararam de ser tendência. Os blogs passaram para outros escândalos. David Okoro voltou silenciosamente à sua vida sem barulho, sem amargura, sem uma mulher em seu braço. Ele ainda estava solteiro, mas estava se curando. Seus dias voltaram a ser simples. Acordava cedo, corria, lia, trabalhava. Seu negócio de tecnologia funcionava sem problemas e, com o drama do casamento para trás, David decidiu dar um tempo da vida, mas da correria. Ele fez uma pequena mala e viajou de volta para Enugu, não para seu escritório, nem para ficar na casa de seus pais. Alugou um apartamento tranquilo na periferia da cidade. Um lugar pacífico perto das colinas com espaço para respirar. Lá, ele começou a ser voluntário em um pequeno centro juvenil. Um primo lhe dissera que precisavam de ajuda para montar uma sala de informática. Ele foi uma tarde para oferecer apoio, nada grandioso, apenas para ajudar a conectar os fios e doar alguns laptops antigos. Foi onde ele a conheceu, Bidemi Akinlade. Ela era uma professora voluntária, de fala mansa, observadora, sempre com uma caneta na mão e óculos pousados no nariz. Não era barulhenta, nem chamativa, nem excessivamente impressionada com nada. A princípio, ela apenas o cumprimentou educadamente. Boa tarde, senhor. David sorriu. Não precisa de senhor, por favor. Ela riu levemente e voltou a corrigir cadernos. Com o tempo, seus caminhos continuaram se cruzando. Ela ajudou a traduzir alguns dos materiais de treinamento do inglês para o Yorubá para um grupo de crianças que haviam se mudado recentemente do Oeste. David observou como ela lidava com as crianças, paciente, nunca levantando a voz, sempre explicando 2 vezes se necessário. Eles começaram a conversar casualmente. Um dia, depois da aula, ela disse: "O senhor não parece alguém que precisa estar aqui. Parece alguém que deveria estar de terno, comandando uma grande reunião." David sorriu. "Já fiz essa parte."
Esta aqui parece melhor agora. Ela sentiu lentamente. Pacífico, não é? Ele a olhou com atenção. Sim, essa é a palavra. A amizade deles cresceu como as coisas boas crescem, lentamente e naturalmente sem pressão. Ele não lhe contou tudo de uma vez. Ela nunca foi indiscreta. Eles caminhavam depois que o centro fechava, apenas conversando sobre livros, vida, coisas aleatórias. Ela nunca perguntou que carro ele dirigia, nunca mencionou o Instagram, nunca perguntou sobre seus negócios. Pela primeira vez em muito tempo, David se sentiu uma pessoa, não um prêmio. Numa noite, enquanto o sol se punha atrás das árvores, Bidemi disse algo que ficou em seu peito. As pessoas pensam que o amor é sobre a rapidez com que seu coração bate, mas talvez seja sobre o quão calmo seu coração se sente perto de alguém. Ele olhou para ela. Ela olhou de volta, firme, honesta. Algo dentro dele se acalmou. Eventualmente, David contou aos pais sobre ela. Disse-lhes como ela não se importava com dinheiro, como nunca fazia perguntas que não importavam, como ela ouvia, como nunca tentou impressioná-lo e, de alguma forma, isso o impressionou mais. Eles ficaram em silêncio a princípio. Então sua mãe perguntou gentilmente. Qual é o nome dela? Bidemi. Uma pausa. Ela é iorubá? David respirou fundo. Sim. Outra pausa. Desta vez, seu pai falou. Você tem certeza? Tenho certeza. Mas depois do que aconteceu? David interrompeu suavemente. Não posso usar as ações de uma pessoa para condenar uma tribo inteira, papai. As pessoas são diferentes. A dor deve nos tornar mais sábios, não odiosos. Sua mãe suspirou. Você está certo. Nós confiamos em você. Seu pai acrescentou. Apenas seja feliz, é tudo o que queremos. Ele continuou a ver Bidemi, mas sem pressa, sem pressão. Ainda não havia um grande pedido de casamento, nem hashtags em alta, apenas momentos tranquilos, risadas compartilhadas, paz. Ela lhe trazia milho assado e amendoim. Ele consertava o laptop antigo dela. Ela lia poesia em voz alta. Ele ouvia. E lentamente o amor voltou à sua vida, não em fogos de artifício barulhentos, mas em sussurros suaves. Num domingo à noite, enquanto estavam sentados em um banco de madeira do lado de fora do centro juvenil, Bidemi olhou para ele. Você não fala muito sobre seu passado, disse ela suavemente. David assentiu. Ele me ensinou o suficiente. Não preciso continuar vivendo nele. Ela sorriu. Bom, gosto desta versão de você. David olhou para ela, para o jeito como seu cabelo se enrolava suavemente nas laterais, para o jeito como ela não usava muita maquiagem, para o jeito como ela nunca fingia nada. Eu também gosto desta versão, disse ele. E assim David aprendeu algo que nenhum livro de tecnologia jamais lhe ensinou, que às vezes um coração partido não é o fim de uma história de amor, é o começo de uma melhor, uma com paz, com paciência, com verdade. Sem gravações, sem performances, sem sorrisos falsos. Apenas duas pessoas crescendo lado a lado, silenciosamente, cuidadosamente, plenamente. Se você estivesse no lugar de David, de pé no altar, de coração partido, mas com todos observando, você ainda seguiria com o casamento? Ou iria embora com sua dignidade? A escolha, meu amigo, nunca é fácil. Mas às vezes, a paz é mais alta que o amor.